Agora que já está todo mundo muito bem alimentado, a gente vai ter um debate sobre o que, como, onde, quando, por quê. O jornalista quer receber informações sobre saúde, gostaria de receber informações sobre saúde de forma geral. E para esse debate a gente tem 3 convidados. Então, a gente vai começar chamando eles aqui, porque a intenção é que a gente faça uma conversa que seja um pouco multiplataforma. Então, vocês vão perceber que são convidados de plataformas diferentes, de meios diferentes, e que certamente vão agregar muito à nossa conversa. A nossa primeira convidada é a Thaís Manarini, ela que é jornalista formada pela Casper Libero, com pós-graduação em divulgação científica pela USP, trabalha há 6 anos na revista Saúde, onde hoje é editora de nutrição. Por favor, uma salva de palmas para a Thaís. Pode se sentar. A nossa segunda convidada é jornalista, trabalha há 23 anos na TV Globo, já passou por vários programas, Fantástico, Globo Repórter, e, inclusive, é a criadora e produtora do quadro de saúde do Dr. Drauzio Varella no Fantástico. Hoje é coordenadora de produção do programa Bem-Estar e atua nele desde o primeiro piloto do programa, que pouca gente sabe, mas foi há 8 anos. A nossa convidada é a Karina Dorigo. Por favor, Karina, uma salva de palmas para a Karina. E para equilibrar essa mesa mezzo a mezzo comigo aqui, eu chamo agora ele que é jornalista esportivo, trabalha há quase 30 anos nessa área, tem passagem por diversos veículos de comunicação, hoje é apresentador e coordenador de esportes da Rádio Bandeirantes, onde apresenta o programa Fôlego, que é destinado à corrida de rua, saúde e qualidade de vida. Ele é corredor desde 1999 e já tem mais de 100 provas de longa distância, não só no Brasil, como no exterior. Rodrigo Capriotti é o nosso convidado. Rodrigo, por favor. Muito bem. Antes da gente passar a palavra para os nossos convidados, eu vou fazer uma pequena introdução aqui ao tema, né, que a gente vai tratar hoje, que justamente é o contexto de como é que o jornalista, quando, como, onde, ele quer saber sobre comunicação, quer saber sobre saúde, quer entender melhor as questões relacionadas à saúde. Podemos passar? Vocês conseguem passar daí ou eu dali? Eu tenho que passar dali. Então, para que a gente possa entender um pouquinho a diferença um pouco desses meios de comunicação, que o jornalista quer saber sobre saúde. Cada um no seu quadrado, o jornalismo é feito de modos diferentes, em diferentes modais. É preciso entender o meio para poder pensar no início da construção da pauta. Então, no impresso e nas revistas, há um esquema muito claro em que existem editorias, especialistas, jornalistas especializados em assuntos, cadernos específicos, há mais espaço para a academia, para discussões polêmicas, para pensamentos envolvendo questões acadêmicas, estudos, pesquisas. Isso é uma prerrogativa do jornalismo impresso, das revistas, que certamente a Thaís vai falar muito melhor daqui a pouquinho. Cabem aí as polêmicas mais profundas, e os especialistas eles têm um papel muito importante nesse tipo de veículo, porque eles ajudam a balizar, a endossar as informações. No jornalismo online, o clique é o termômetro. O jornalismo online, ele diferente da TV, que funciona quando você tem audiência captada por quem está assistindo aquele canal, ou do jornalismo impresso, ou de revistas, que funciona a partir do momento que você vende aquele produto. No online, o clique é o chamativo, e aí a chamada precisa ser curta, forte, para que ela possa atender e atingir a esse objetivo. Há uma tranquilidade em relação ao tamanho. Então, você pode ter, por exemplo, notas de outro lado na íntegra nos sites, porque eles têm um tamanho mais ilimitado. Então, isso facilita muito para quem faz o jornalismo online. A gente não tem tanto a faca no pescoço para cortar, para editar e para enxugar. E aí também há espaço para não notícias, curiosidades, informações frias, e daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho melhor isso. No áudio e no vídeo, e aí eu incluo não só a televisão e o rádio, mas também os canais de vídeo e tudo mais, não há editorias, não há produtos e há programas específicos. Então, você tem, por exemplo, o Bem-Estar, que é um programa específico, mas você não tem, dentro da TV Globo, uma editoria de saúde. Você tem,
na Rádio CBN, onde eu sou repórter, programas com temas específicos. Você tem o 50 Mais CBN, por exemplo, que é um programa voltado para o público da melhor idade, mas não há uma editoria de geriatria, gerontologia ou senioridade. Então, funciona um pouco diferente. Os apelos sensoriais ajudam muito, isso também eu vou falar daqui a pouquinho. Os dados são cirurgicamente escolhidos, porque você precisa eleger aquilo que vai ao ar. Então, raramente você vai ver uma matéria na televisão, no rádio, ou um vídeo que tenha uma enxurrada de dados, que tenha grandes gráficos, que tenha complexidade nos números. A gente precisa escolher exatamente qual que é o mel da coisa para poder publicar. E aí a emoção conta muito, porque áudio e vídeo ele tem uma capacidade muito maior de se relacionar com o interlocutor, com o ouvinte, com o telespectador. A audiência e a atenção precisa ser mantida, então você tem um cuidado muito grande para que aquilo não fique arrastado, né? No jornalismo online, você não tem, talvez, uma preocupação tão grande de que o sujeito leia do primeiro até o último parágrafo. Porque, a partir do momento que ele clicou e viu aquela notícia, por mais que seja por alto, ele já contabilizou aquilo na audiência específica. Na televisão e no rádio, você tem uma audiência permanente. Então, você precisa captar e manter aquele ouvinte ou telespectador durante tempo. E aí o tempo é limitado, né? Uma matéria de televisão ou de rádio ela tem 2 minutos, 2 minutos e meio. Você tem matérias especiais com 4, 5 minutos, matérias menores com 1, 1,5. Mas você tem sempre uma limitação de tempo, de programação, de grade. Você não pode invadir o horário ou o espaço do outro. Você não pode, como você faz na revista, certamente a revista Saúde já deve ter feito isso em algum momento, Thaís, criar um caderno a mais naquela edição ou criar um encarte, como acontece no jornal. Eu não consigo ter mais do que 24 horas no dia. Me dá mais 1 hora aqui que eu vou dar uma estendida porque tem uma entrevista boa para fazer. Então, essa limitação de tempo ela é sempre uma questão a ser discutida na televisão e no rádio. Aí os especialistas, muitas vezes por causa disso, acabam não balizando, endossando ou construindo, mas ilustrando pontos específicos, né? Você não tem uma matéria, como, por exemplo, você tem na internet, caiu o avião da Chapecoense, aí você entra lá no UOL, 3 horas depois tem uma matéria com 8 especialistas em aviação dizendo exatamente o que eles avaliam daquele motivo. No rádio ou na televisão, muito dificilmente você vai ter isso, porque como o tempo é limitado, você precisa escolher exatamente qual a informação que você vai levar ao ar. Eu peguei aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia do que eu estou falando, a homepage do UOL de ontem à noite. Aí vocês têm mais ou menos uma noção do que eles colocavam. E você deve pensar, o UOL, um portal de notícias, vocês estão vendo aí notícias, e aí eu fiz o exercício de tirar dessa homepage o que não é notícia. E aí ela ficou assim. Parará, parará. Ou não ficou. Deveria ter ficado. Mas, basicamente, vocês têm aqui um conteúdo frio, aqui contra medos e preconceito. Depoimentos, meu marido tem HIV, estou grávida dele e está tudo bem. Isso não é uma notícia quente, né? Pode ter um material jornalístico, mas não é notícia. Como aqui, você atenderia ao apelo de quem tem desejos sexuais por crianças? É uma discussão sobre pedofilia. Não é exatamente uma notícia. Você tem aqui um anúncio, você tem aqui mais um anúncio aqui, você tem entretenimento. Então, não é exatamente o tempo todo ilustrado com notícias. Já apresentei aqui os nossos debatedores e eu vou mostrar para vocês. Para a gente ilustrar aqui. Isso aqui é uma matéria de ontem que eu fiz, eu estava na rádio e me mandaram para essa pauta. Não sei se todos viram, uma menina que foi espancada num posto de gasolina em Pirituba, na sexta-feira, por um grupo de 5 mulheres. Aí ontem eu fui recuperar isso, fui na delegacia, fui entrevistar a família e tudo mais. E aí, isso aqui é uma ameaça que ela tinha recebido no Facebook, para vocês terem uma ideia do que eu falava de emoção. Eu fui conversar com a mãe dela. A ficha não caiu. Dá a impressão que a minha filha está na rua e que ela vai chegar. Só que quando eu fico esperando ela e que ela não entra, isso dói demais.
Elas que são mãe, por que elas foram matar minha filha por uma besteira? Minha filha perdeu a vida por nada, por nada. Por nada. A minha filha não era amante desse cara. Eu acho que a minha filha não ficou nem com esse cara nem 2 vezes. Ela não merecia isso. Deformaram a minha filha. Não tive o gosto de fazer o velório da minha filha nem com o caixão aberto. Ela vai fazer muita falta mesmo. A ficha não caiu. Dá a impressão que a minha filha está na rua e que ela vai... É um trechinho do depoimento da mãe dela. Certamente, se essas palavras tivessem sido transcritas e publicadas num jornal ou num site na internet, elas não teriam a mesma força que elas têm com esse depoimento. Certamente, se elas tivessem sido gravadas e exibidas na televisão, elas teriam mais força do que isso que vocês ouviram agora. Então, isso é para poder entender mais ou menos qual é o grau e o nível de envolvimento emocional que é preciso entender quando você fala de televisão ou de rádio. Quanto mais envolvimento emocional, personificação, histórias reais, coisas que mexem com o dia a dia das pessoas, mais fácil fica para que você consiga atrair a audiência no sentido de poder fazer com que as pessoas compreendam e se atentem para aquilo. Lembrando, há um detalhe muito importante. Muitas vezes a televisão está ligada em casa, e certamente a Karina vai falar sobre isso, e a dona de casa que está assistindo está cozinhando, ou está cuidando dos filhos, ou está passando a roupa. Às vezes você está ouvindo rádio, a maior parte delas está no trânsito, dirigindo. Então, a sua atenção ela é dividida. Muitas vezes, quando você lê um jornal de manhã, a sua atenção está 100% voltada para aquele jornal. Ou quando você vê uma notícia na internet, você está ali presente. Então, esses detalhes da complexidade de cada veículo são fundamentais para que a gente possa entender que não há exatamente uma regra padrão para como, o que, quando o jornalista quer saber sobre saúde, mas há também uma diferença na modalidade de como essa história tem que ser contada nos diferentes veículos, e eu acho que com a apresentação dos 3 convidados isso vai ficar claro hoje.